É uma alegria, creio que essa noite é uma noite de inauguração, um novo tempo nas nossas vidas, de unidade mesmo. Eu creio que é unânime entre nós uma insatisfação institucional com a religião evangélica. Precisamos devolver a Igreja de Jesus para o lugar dela, e o lugar dela não é um CEP, o lugar dela é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Não sei você, mas meu sentimento é que se eu dependesse das instituições evangélicas para ser um cristão, eu jamais seria. Eu sou um cristão porque Jesus Cristo é real. E se isso confronta você, eu convido você para a mesma jornada que eu estou aceitando na minha vida. Quem te chama de evangélico é o IBGE, não é Jesus, nem Deus, nem o Espírito Santo, e nem a Bíblia te chama de evangélico. É o IBGE que diz: você é um bandista? Você é católico? Você é espírita? Não. O que você é? Um protestante. Então, eu vou te chamar de evangélico. Então, deixe o IBGE te chamar de evangélico. A Bíblia te chama de outra coisa. E a Bíblia requer de você outra coisa. Outra postura, outra atitude, outro fruto. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos a pregação do Evangelho e trazendo a aplicação ao tempo histórico que a gente está vivendo, que é um tempo perturbador de polarização. No nosso caso, como cristãos, aquela velha dicotomia sagrado-secular, rua e templo. E o tema que eu queria trazer é pesado, porém real, se a Bíblia for lida com honestidade. Jesus Cristo, ele foi um grande anarquista sociologicamente falando, porém conservador, porque ele é Deus. E essa é a loucura que a nossa religiosidade não compreende, não captura. Jesus Cristo é um anarquista conservador. Marcelo Nova cantou, né? E é complexo esse entendimento. Jesus Cristo, ele faz no seu anarquismo inúmeros sofredores dormirem em paz, ao mesmo tempo que ele tira o sono de uma elite. Ele perturba o sono de alguns e ele concede sono a outros. Jesus Cristo não deixa ninguém em paz. Quer você esteja à direita, quer você esteja à esquerda, Jesus Cristo não deixa ninguém em paz, porque ele é um perturbador. Aquele que acha que Jesus é um meme amoroso, um sim carinhoso, ele diz: eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Eu vim dividir as coisas. Porque, gente, é aquilo que a gente não entende porque somos cristãos. A paz só é possível porque alguém antes de nós travou uma guerra. Olha aquilo que a gente não ouve nos nossos púlpitos. Um dia haverá paz sem fim. Um dia estaremos na Nova Jerusalém. Um dia não haverá arrependimento porque não haverá pecado. Imagina, você vai acordar e você não tem do que se arrepender, porque Jesus prometeu que a existência humana um dia será perfeita. Mas para que isso seja possível, Jesus Cristo fez guerra com o mal, com o homem mau, com demônios, e ele teve uma excelente ideia. Sabe qual foi a excelente ideia de Jesus Cristo? Criou o inferno. Todo mundo fala do inferno como algo negativo. O inferno é algo positivo. É um pai de família botando uma pistola na cintura e aumentando o muro da sua casa para que vagabundo nenhum invada. Para que você e eu um dia não choremos mais, Jesus Cristo levantou tão alto o muro da casa dele que disse assim, ó: eu amei e fui tolerante até hoje. A partir de hoje não mais. Quem está de fora, está de fora. E quem está de fora deixou claro para mim que o seu DNA não compactua com o meu. E na minha casa você não toca mais. Nos meus filhos você não toca mais. Isso é uma baita de uma revolução, velho. Isso é um baita de um conceito. E quando você me ouve falar anarquista, a sua religiosidade talvez dá um salto.
Mas eu não estou falando nela nos termos ideológicos que se vende a palavra. Lê a Bíblia de novo, lê os 4 evangelhos de novo. Está aqui a elite financeira, a elite política, a elite religiosa indo para um caminho. Jesus está no oposto. Quando todo mundo diz, ei, esse é o caminho, Jesus fala, ei, duvide. Por quê? A voz do povo não é a voz de Deus, muito menos a voz da religião. Por quê? Foi a religião que matou Jesus, mancomunada com o Estado. Quem matou Jesus, gente? O gospel da época. A religião organizada da época matou o Filho de Deus. Ele tinha que morrer pelos nossos pecados. Mas quem concretizou a barbaridade contra o amor? Como canta P.O.D., mataram o amor, velho. Você tem noção disso, mano? Que não importa quem você seja, quer você tenha o tom da minha voz, o tom da voz do Silas Malafaia, ou o tom da voz do David Leonardo, vão odiar você. Vão odiar você. Porque odiaram o teu Deus, que era amor, no conceito absoluto da palavra. E as trevas odeiam a verdade. Seja na voz do Malafaia ou do David Leonardo, o ódio é o mesmo. Então nós somos, como o nosso Cristo foi, subversivos do caminho da massa. O Evangelho é uma contracultura. O Evangelho não é parceiro das massas. O Evangelho não é parceiro das elites. O Evangelho é contracultural. Os religiosos odiavam a Jesus. Os religiosos perseguiam Jesus. Por quê? O ensino da religião aprisiona. E o ensino de Jesus emancipa, liberta. O ensino da religião condena, separa, levanta muros. O ensino de Jesus liberta, transforma, consola, cura e cria pontes. Mas por que não é anarquismo ideológico? Porque ele também diz, vai e não peques mais. Então é uma subversão conservadora. Estava falando com os irmãos qual é a nossa tristeza cristã. É que nós somos medíocres mediante o padrão que nos foi oferecidos. Porque toda vez que somos medíocres, somos omissos. E toda vez que nós nos omitirmos, produzirá uma falsificação da realidade. Sabe, na minha opinião, não sei na sua, na minha opinião, existe 3 grandes inimigos hoje contra o povo de Deus, para que o povo de Deus seja impedido de ver com clareza, de ver com profundidade, de ver com verdade as coisas. Quem são esses inimigos? A música gospel. Por quê? Nos ensinaram que louvar a Deus é cantar. E fizeram o quê? Criaram um mercado para nós. E botaram um monte de lixo dentro. E disseram, é o teu louvor. E tu não tem como reagir, é gospel. Então se é gospel é de Deus. Mentira. Porque a Bíblia não permite nem autoriza que o louvor a Deus seja música. Os primeiros instrumentos musicais na Bíblia, de Gênesis 26 para frente, louvor a Deus sempre foi o quê? Obedecê-lo, temê-lo e sacrificar o que ele requer do adorador. Adoração nunca foi música. A W. Tozer disse, a verdadeira adoração a Deus é a vida que você vai viver quando a música parar de tocar. Que glória termos louvor musicado. É o ritmo da vida, imagina. Deus te manda viver e você agora tem uma obediência musicada. É muito bom. A música é gloriosa, é uma bênção, sim ou não? Mas se eu falar que o louvor a Deus é a música, eu estou dizendo que independentemente da vida de quem canta, Deus está sendo louvado. Mentira, farsa, fraude. Segundo maior inimigo do povo de Deus hoje, política conservadora direitista, que subverteu a verdadeira santidade e a verdadeira piedade cristã, porque o religioso ele é limitado, fútil. É só botar slogans. Políticos de direita enganaram o povo de Deus com frases de efeito. Só bota Deus e família que eles se rendem. E nós caímos na lorota e fomos iludidos.
Subverteram a nossa santidade a um conceito de moralidade. Seja bom, seja tradicional, seja defensor de família. Que família? O 7º maior país que consome pornografia no mundo. E você quer um choque? Pornografia transexual. O país que mais mata gays, travestis e transexuais consomem 70% do conteúdo pornográfico deles. De que família tradicional nós estamos falando? Aí a gente já não é mais piedoso, amoroso, compassivo, nem santo. O que é que nós somos? Cristãos conservadores. E a gente coloca na bio do nosso Instagram como se ser cristão não fosse suficiente. A gente precisa ser cristão conservador. E os mais emocionados, cristão conservador bolsonarista. E aqui eu não estou falando dele, eu estou falando de nós. O evangelho, ele é moral, mas ele não é moralista. Sabe por que ele não é? Porque o paraíso foi inaugurado com um ladrão arrependido. Isso quebra o conceito de meritocracia. O evangelho não é meritocrático. Jesus inaugura o paraíso, naquele momento histórico, com um ladrão que se arrependeu e nem tempo teve de ir para uma igreja. Não teve tempo de ir para um culto. Jesus é tão subversivo, é tão revolucionário, que ele cortou a fila daqueles que nunca pecaram, daqueles que nasceram na igreja. Eu fiz tudo certo, eu vou passar na fila, na frente de você, o ladrão da cruz arrependido. Velho, nenhum conservador bolsonarista hoje faria um negócio desse. Só o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o amor em estado puro e absoluto. Eu envergonho a sua moralidade, colocando um ladrão na sua frente. Eu envergonho o seu conceito religioso. Eu quebro, eu esmago o seu conceito de moralidade. Eu envergonho a sua religião. Inaugurando o paraíso com um ladrão arrependido. E o terceiro maior inimigo do povo de Deus hoje? A política de esquerda, que falsificou inclusão, amor, direitos humanos. Qualquer esquerdista acha que tem monopólio da bondade, monopólio do amor. Apresenta um projeto social de um conservador e o cara de esquerda vai dizer, isso e lixo é a mesma coisa. Por quê? Só eles podem amar. Só eles possuem o conceito verdadeiro do que é amor. Ninguém mais. Elegem um líder condenado em quantas instâncias? Por quantos magistrados? Ele também roubou meu coração. É uma amoralidade. O conservador, ele é perdido por ser moral demais. E o de esquerda perdido por ser amoral demais. Não tem certo e ninguém errado. Depende das circunstâncias. Então vamos lá. O gospel falsificou a nossa adoração. A direita falsificou a nossa santidade e a nossa ética de vida. E a esquerda falsificou o amor. E por que isso tem que nos envergonhar? Porque a nossa ética é superior. A ética de um cristão, velho. O cristão, ele é tão top, ele foi chamado para uma vida tão top, que ele respeita o policial e ele se compadece do criminoso. Só o cristão, porque na sociedade, quem é de direita quer o bandido morto. Hoje eu estava com um empresário multimilionário de Brasília numa reunião. Ele disse, eu respeitava tanto os evangélicos. Me ajude, eu amo os evangélicos. Ele não é, eu amo, mas eu vivo por aí, eu não vejo mais evangélicos em presídios. Evangélicos aqui e acolá. Sabe por quê? Porque hoje, para o evangélico que foi iludido pela política de direita, bandido bom é bandido morto.
E para Jesus, bandido bom é o bandido arrependido, nascido de novo, com a pena cumprida, ressocializado. A Bíblia diz que Deus não se alegra com a morte do ímpio. Não está dizendo que o ímpio não vai morrer. Olha o que eu ensinei dentro dos BOPs, Piauí, Rio de Janeiro, e tinha cara chorando. Imagina um cara caveira, desnaturalizado. O cara tá familiarizado com a barbaridade. Nosso irmão Andrade, hoje do Bola de Neve, Rio de Janeiro, do CORE do Rio de Janeiro. Ele veio fazer um treinamento de instrução de tiro aqui. O instrutor, meu amigo, e falou, pastor Anderson. Aí o Andrade, você conhece o pastor Anderson? Conheço, meu amigo, duvido. Pegou o telefone, pastor, tá dizendo que eu não te conheço. Vai fazer amanhã aqui uma instrução de tiro, vem aqui. Ele quer que o senhor venha aqui orar. Cheguei lá, só caveira. Não tinha um sorriso. Eu assim, pastor, né, cristão? Bom dia, os caras. £4 o treinamento com o Andrade. Aí o Andrade já começou assim, tu tá puto? Tu tá chateado porque eu trouxe um pastor? Vai começar com Bíblia sim. Vai começar com oração sim. Se não gostou, pega o teu beco e vaza. O instrutor sou eu, cara. A referência no assunto sou eu. Não quer? Pega o teu banquinho e sai de mansinho e nem te devolva a tua inscrição. Vaza daqui. Por que eu preciso começar o meu treinamento com Jesus? Com o pastor, com a Bíblia? Aí abri os vídeos. Eu mato de 1 a 3 vagabundos no Rio de Janeiro por dia. E se Jesus não estiver na minha vida, eu vou amar a barbaridade, eu vou amar a morte, o sangue daqueles caras. E eu preciso de Jesus para eu clamar a misericórdia dele e voltar para casa são, voltar para casa marido, voltar para casa pai, que eu tenho um filho especial. E o que eu ensinei para esses homens? Faça o seu dever. Se o cara pegou uma arma para ser bandido, e no combate você tem que alvejar ele, faça. Pastor, seria cristão eu matar o bandido? Não, ele escolheu por isso. Deus não se alegra, mas eu não estou dizendo que não tem que ser feito. Por quê? O bandido colocou em risco a coletividade. Ele escolheu isso. Romanos 13. Quem recupera é a igreja, o Estado tem que punir o infrator. E eu ensinei para esses caras, não ame a morte, mesmo que você tenha que matar todos os dias. Os caras choravam porque eles entenderam. O que eu ensinei? Combate tem que alvejar e matar o vagabundo. Não é crime e nem pecado, pode fazer isso e vir para a igreja adorar a Deus no final do dia. Prendeu o vagabundo, algemou o vagabundo, colocou o vagabundo na viatura. O que acontecer dali para frente contra ele, além de crime, pecado. É isso que você tem que entender. Se tiver que matar, mate. Prendeu, devido ao processo legal. Os caras choravam, porque os caras não achavam que poderiam ser cristãos e defensores da segurança pública. Por quê? Evangélico é tudo emocionado. Mas não tem que amar? Gente, defender é amor. Eu dei essa aula no discipulado para os meus filhos. Está aqui o meu mais velho, meus meninos, sou pai de 4, as sobrinhas da minha esposa, fiz um discipulado e falei sobre amor. Preguei o amor da Bíblia, falei sobre a visão de C.S. Lewis sobre amor, os 4 amores, já leu o livro? E perguntei assim, vocês sabem que o tio anda armado, não sabe? Sei. Se um vagabundo pular aquele muro agora, eu aqui orando com vocês, e eu tiver que botar 4 balas no peito dele, é ódio ou amor? Unânimes, crianças, amor. A quem? A nós. Mas eu vou botar 4 balas com um prazer demoníaco no peito do cara? Não. É impessoal, não conheço ele. Ele só entrou na casa errada. Entende? Pum, 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 pum. Eu boto no meu carro, quer estrague o carro ou não, dizendo assim, só lamento que você entrou na casa errada. Mas vamos orando pro hospital. Pra você não morrer.
Mas vamos aproveitar logo, porque se você morrer, você já vai para o céu. Confessa aqui Jesus comigo. Então, cristão, se você quer ser um cristão relevante fora das quatro paredes, você tem que equilibrar, porque é o mundo que está desequilibrado. Eu sou conservador, mate o bandido. O bandido é uma vítima da sociedade que não teve oportunidade, marginaliza o policial. Diz que a polícia tem que acabar. Só o cristão vê a verdade e a mentira de todos os lados. Eu creio na polícia, mas eu não sou cego para o abuso policial. E eu vou cobrar o excesso policial. Só o cristão, ele tem uma visão ética equilibrada do mundo. Ele tem uma visão equilibrada das coisas. Você é discípulo de Jesus Cristo, Deus, Criador do universo, de todas as coisas. É seu dever ter uma visão equilibrada sobre as coisas. E não uma visão emocionada das coisas. Tem dia que eu estou dentro de uma favela, aí o policial não gosta. Tem dia que eu estou dentro do presídio. Lá no nosso projeto social, que você vai conhecer um dia, tem uma barbearia montada para fazer o quê? Ressocializar criminoso. No mesmo espaço que eu cuido da sanidade de um policial, eu ressocializo um criminoso que se arrependeu. Só o cristão tem essa ética. E a religião não vai fazer isso por você. Porque os pés e as mãos de Jesus, você não aceitou isso ainda, mas você precisa aceitar, e hoje é a chance de você aceitar isso. A Bíblia diz em 1 Coríntios 12 que nós somos o corpo de Cristo. E o que está acontecendo quando nós somos apenas evangélicos religiosos? Jesus, o cabeça do corpo, saltando pelas ruas de Brasília. Imagina, acabou o nosso motoculto, a gente está indo para casa, daqui a pouco uma cabeça rolando, velho. Seria uma anomalia, uma assombração, um filme de terror. Que é isso, meu Deus? Uma cabeça rolando sozinha. E é isso que está acontecendo. Porque não gostam de nós na sociedade? Porque o nosso Cristo é uma assombração. É um cabeça saltando pelas ruas sozinho, sem mão, sem corpo, sem tronco, sem cotovelo, sem joelho. O gospel não vai fazer isso por você. A instituição evangélica não vai fazer isso por você. Quem são as mãos de Jesus? As suas. Quais são os pés de Jesus? Os seus. Jó, dever de casa, lê o capítulo 29 de Jó. Um dos últimos argumentos do santo homem para com Deus, porque tanta barbaridade aconteceu na vida dele. Sabe o que ele disse? Ele disse: eu fui o pai dos pobres e dos órfãos. As viúvas, Senhor, te exaltavam porque eu existia. Eu defendi a causa de pessoas que eu não conhecia. Eu fui, Deus, os olhos dos cegos. Eu fui, ó Deus, os pés dos aleijados. Mas, Senhor, também eu quebrei a mandíbula dos ímpios e arranquei de suas mandíbulas as vítimas. Quem aqui me segue viu o quanto os evangélicos ficaram emocionados quando eu levantei guerra contra parte da classe pastoral vagabunda. A exceção não é a regra, a maioria dos pastores são homens sérios, santos, piedosos, mas há ratos entre nós, vagabundos entre nós, tomadores de grana entre nós, abusadores entre nós, e eu fui para cima dos caras com um punho fechado e eu botei 12 vagabundos na cadeia porque estupraram crianças e mulheres. E evangélicos, ai, que coisa agressiva, porque a filha não é a tua. E Jó disse o quê? Se alguém estupra uma criança, você viu, você está perto, aí você ora. Ó Deus, faça alguma coisa por essa criança que foi estuprada. Aí Deus vai dizer, eu estou invisível porque eu sou espírito. A única parte física minha na terra é o seu corpo. Então eu não posso fazer nada. Assim como o milagre financeiro da obra de Deus está no bolso de alguém, o soco que Jesus quer dar na mandíbula do pedófilo é a sua. Sabe qual é a minha oração? E a oração da minha esposa, porque ela sabe que eu perderia réu primário e salvação com prazer. Senhor,
nunca me permita pegar um pedófilo em flagrante delito. Porque eu ia puxar minha Glock 17 mais uma e eu ia botar 17 balas no rabo do vagabundo. E a última, quando ele estivesse agonizando, eu ia dizer bem assim, ó, pega a última por dignidade, põe na boca e puxa o gatilho. Ai, mas você não é cristão? Eu tenho que amar a criança. Não é um monstro. Eu amo namorar com a minha esposa. Eu amo o cheiro dela, o cangote dela, a noite com ela. Eu amo o prazer sexual de um adulto. Se você ama namorar com seu marido, com a sua esposa, se você gosta de sexo, imagina existir um monstro que tem esse tipo de satisfação num corpo puro e inocente de uma criança. Então não adianta orar se você não vai agir. Não adianta orar se você nunca vai quebrar a rótula de um pedófilo e levar ele para a delegacia mais próxima da sua casa. Não adianta. É a mesma coisa dizer, olha o mendigo, olha o menino de rua como está com fome. É você que vai comprar a marmita. É você que vai sentar no meio-fio com essa pessoa e perguntar o nome dela. Então não é Jesus que vai resolver a pedofilia. É você com coragem, ousadia, se tornando psicólogo para cuidar de uma vítima, se tornando policial para se indignar com isso. Mas se você é um cidadão de bem e testemunha a barbaridade, Deus não vai fazer, porque Deus está limitado ao fato que você é a parte visível dele. Eu quero encerrar. Eu não vou ler, todo mundo é crente. Mas a parábola do filho pródigo está no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Onde a Bíblia, onde a palavra de Deus conta uma história interessante, que para mim hoje, como teólogo, não apenas como pastor, é um erro grotesco dos tradutores bíblicos colocar a parábola como parábola do filho pródigo, porque isso não está no texto original, está nas nossas traduções. O foco daquela parábola não é o filho, o foco daquela parábola é o pai. É Deus. Não é o filho anarquista que foi, não é o filho conservador que ficou, é a disposição de Deus de afirmar que é o pai de ambos. E aqui eu quero que você entenda de uma vez por todas, principalmente nesse tempo histórico. Gente, é o melhor tempo missionário da igreja, o caos, onde ninguém não crê em nada. É a era da pós-verdade. A verdade não é abstrata. A verdade não é absoluta, não é concreta, ela é abstrata. Que tempo magnífico! E para a gente ver a grande seara nos nossos dias, a gente precisa vir para o equilíbrio. E qual é o equilíbrio? Essa parábola vai nos ajudar. Porque o filho pródigo que foi, podemos afirmar que ele era um tipo de Lula livre. Camisa de Che Guevara, socialista do iPhone. Porque ele não foi se divertir com o dinheiro que ele produziu. Ele foi se divertir com o dinheiro que o outro produziu. É legal, né? O político, ele é socialista com dinheiro público. E dinheiro público é imposto pago. Então, o político de esquerda nada produz, tudo usufrui. É igual o menino socialista, classe média alta, nada presta, meu pai é opressor, iPhone do ano, escola particular. Interessante, né? Político de esquerda só é comunista com dinheiro público. E o socialista da vida comum só é socialista com dinheiro dos outros. Aí o menino chega e diz, eu quero minha herança com o pai vivo. Judeu e muçulmano se escandalizam com a parábola do filho pródigo, porque desejar a herança do pai vivo é desejar a morte dele.
Então, olha só, outro anarquismo. Jesus, bum, no conceito tradicional das coisas. Deus é esse que tem um filho que deseja a morte dele em vida. E o pai entrega. E o menino vai. Destrói a vida, chega a um limite, mas ele tem uma vantagem sobre conservadores. Caindo em si, lembrou que o pai tratava com amor, respeito e dignidade até os servos, até os funcionários. O que foi legalize, aborto. E Lula livre. O que ficou bolsonarista, armamentista, diácono da igreja, dizimista fiel, só vota em conservador, nunca tocou uma, não consome pornografia, marido fiel. Porém, numa situação pior que o irmão Lula livre. Que situação pior? E o irmão mais velho, vindo do campo ao trabalhar, ouviu som de festas. E perguntou, que barulho é esse? E o servo respondeu, teu irmão estava morto, eis que reviveu, e o teu pai está tão feliz que fez uma festa. Aí está na Bíblia assim, e o coração dele se encheu de ira. Que cristão fica irado porque o pai é amoroso e perdoador? Nunca esqueça desse pastor que vos fala, desse pastor tatuado. Você não é conservador por causa do Bolsonaro. Você não é conservador por causa de políticos. Você é conservador por causa do Evangelho de Jesus. Você é conservador por causa de Mateus capítulo 5, verso 13, que diz que você é o sal da terra e a luz do mundo. Então por que idolatrar político, seja ele quem for? À direita ou à esquerda? Você é maior que eles. O seu encargo é superior ao deles. Aí o pai se assusta, dizendo, meu filho, o Senhor nunca fez uma festa para comemorar a minha santidade. Gente, se você é evangélico e precisa de uma festa para a sua santidade, você nunca foi santo. O cara é todo certo e está todo errado. Aí o outro está todo errado e começa a ficar certo porque entendeu, caindo em si. Então o outro está melhor do que aquele que nunca pecou. Porque o que nunca pecou está com ódio no coração. Ele é conservador, ele é correto, ele é ortodoxo, ele é bíblico. Mas ele está sem amor, ele está com ódio no coração. Por causa do perdão, por causa do amor. Então a parábola do filho pródigo está dizendo literalmente para nós nesse tempo que Deus é poderoso para salvar um Lula. Mas nem todo Bolsonaro está salvo. O Senhor pode salvar o pior dos homens. Mas aquele que falar que é o melhor entre os homens, talvez não esteja salvo. Jesus conta outra história dizendo que um homem rico, que ganhou tudo em vida, dizendo, sou dizimista fiel e tal, e o outro que não ousava levantar sequer a cabeça, dizendo, Senhor, tem piedade de mim. Eu sei, eu já falei para minha esposa, ajudei a botar 12 na cadeia, como eu disse. Se eles se arrependerem, como Jesus quer arrependimento, eles podem ser salvos, e eu não. Porque eu posso chegar a um momento de tamanha hipocrisia, farisaísmo, radicalidade, padronizar a minha conduta sem ser flexível, amoroso, analisar cada situação na situação. Eu posso passar do limite e Deus falar bem assim, passou do limite, não vai ser salvo. E o cara lá na cadeia, pedófilo, no amarelo, no seguro, se arrepender e ser salvo para a vida eterna. Então, não podemos. Século XXI é uma era de muitos problemas, ideologias, radicalidades ideológicas, a verdade sendo atacada constantemente, isso nos irrita.
Isso nos desafia para o combate, amém? Também é assim comigo. Eu estou no campo de batalha, me irrita, me indigna, mas eu não posso encher uma igreja de iguais, porque a igreja de Jesus é a Arca de Noé. A Arca de Noé também tipifica a igreja de Jesus. Então qual é a nossa missão? Escolher os animais? Não, cuidar dos animais que Jesus Cristo escolheu. A nossa missão não é dizer para Jesus quem entra ou quem não entra na arca. A nossa missão é cuidar da logística, dar de alimento todos os dias para o casal de animal e cuidar dos seus dejetos fecais. Algo extremamente desconfortável. E eu sempre alerto, é melhor dentro da igreja com toda a sua bagunça do que fora morrendo debaixo do juízo de Deus junto com seus coleguinhas. Então eu prefiro fazer parte da bagunça que o amor de Jesus organiza, é o meu povo. O oposto da guerra que eu vivo é a indiferença. Enquanto a gente estiver lutando é porque a gente ama e se importa com esse povo. Então, o mundo está esperando por mim e por você, nesse exato momento. Enquanto a gente peca, alguém morre. Nesse exato momento, tem alguém precisando de nós, com fome, abusado, excluído, exposto, sem teto. 50 crianças estão num assentamento aqui em Brasília. O GDF teve que passar o trator, porque era assentamento irregular, mas 80. Uma das líderes da torcida organizada do Vasco me procurou, porque ia fazer um evento num asilo, e eu mandei a oferta para ela fazer, e ela já mandou dizendo, como o senhor pode me ajudar? Eu estou com 50 crianças na rua. Então, enquanto a gente brinca de casinha nas nossas igrejas, pessoas estão morrendo nas ruas de Brasília, existem Áfricas aqui. Eu me choquei quando eu descobri que o Sol Nascente é uma das maiores favelas da América Latina, ganhando das favelas do Rio de Janeiro, aqui debaixo do nosso bigode. A estrutural está bem ali, não precisa ir para a África, tem África no Distrito Federal, tem órfão no Distrito Federal, tem problema, tem pobreza, tem sofrimento, tem abuso, aqui debaixo dos nossos bigodes. E o que nós vamos fazer? Nós vamos aceitar esse desaforo? Nós vamos aceitar que Satanás zombe de nós, destruindo vidas debaixo dos nossos olhos, da nossa vigilância? Nós somos os irmãos mais velhos da casa de Deus. É nossa missão a proteção. Quem aqui assistiu Redenção, Machine Gun Preacher? Pastor Sam Childers, por favor. Segundo dever de casa, Redenção. O protagonista do filme é o protagonista dos 300 de Esparta. Chris Cornell, Soundgarden, me ajuda. Quem conheceu? Uma das maiores vozes do rock and roll. Ele fez uma canção para o pastor. Não foi uma banda gospel, velho. Foi um suicida que a gente julga dizendo, olha, o cara se matou. O cara fez a música para um pastor. Maloqueiro, vagabundo, 1%. O cara era lá nos Estados Unidos. Mal, assassino. Foi preso. No dia que saiu da prisão, a esposa foi buscá-lo, eles transaram no carro. Quando chegou em casa, era sexta-feira e ela tinha que fazer programa, que a renda vinha do programa. E ela disse, eu não vou. Por que você não vai? Deus não aprova. O quê? E ele agrediu ela. Jesus, você... Não vou. E ele saiu louco, pegou a moto, saiu louco, bebeu, reencontrou os amigos, esfaqueou um cara na madrugada e voltou para casa ensanguentado, em prantos, dizendo, eu não quero mais essa vida. Se esse Jesus é real, me apresente ele. Abraçou ele, chorou com ele. No domingo pela manhã, levou ele para a igreja. Ele ficou quase 1 hora na cama, dizendo, eu não tenho roupa para encontrar Deus. E ela falou, você não precisa de roupa para encontrar Deus. Deus não quer a sua vestimenta, Deus quer o seu coração. E ele foi para o culto. Ele se arrependeu dos seus pecados, ele foi batizado naquela igreja. E um belo dia, um pastor missionário da África foi pregar nessa igreja, dizendo que existia um terrorista na África chamado Kony, que sequestrava crianças, estuprava as meninas, fazia elas escravas sexuais a partir de 5 anos e aprisionava os garotos que se rebelassem, ele cortava as 2 mãos.
e os garotos que não se rebelassem, eles faziam deles milicianos para o combate armado. E ele ouvindo aquilo, e Deus falou com ele: eu quero que você vá salvar essas crianças. Mas ele era um ex-prisioneiro, cara, motociclista 1%, sem perspectiva, vendia droga, a esposa era stripper. O que é que eu vou fazer? Deus permitiu um vendaval vir na cidade dele, nos Estados Unidos, destruiu a cidade, os telhados das cidades, e ele sabia consertar. Então, da prisão, ele se tornou multimilionário, porque ele consertou parte dos telhados da cidade, na qual Deus permitiu um furacão. E disse: agora eu posso ir para a África, Deus quer salvar aquelas crianças. Chegou lá, ele foi na prefeitura e comprou todo o terreno público no olho do furacão do conflito. E o prefeito dizendo: eu não posso vender ali a faixa da guerra, não, eu quero lá. E ele começou creches e orfanatos. E levantou diáconos e presbíteros armados com R-15, fuzil, escopeta, metralhadora. Por quê? As pessoas diziam: Coni sequestrou 50 crianças, 100 crianças, 200 crianças. A rota, a localização é essa. Ele pegava o caminhão, pegava as AR-15s, enchia o caminhão com a diaconia, os presbíteros e os pastores armados, iam lá, fuzilavam os terroristas e pegavam as crianças e levavam para os abrigos, e os abrigos eram protegidos por esses diáconos armados. Aí um evangélico emocionado vai dizer: que barbaridade, o cara está lá há 30 anos, nunca levou um tiro. A gente é chamado para aquilo que somos chamados. E cada um tem o tamanho das costas da missão que aguenta. Você aguentaria? Nem eu. Fizeram um filme pro cara, Chris Cornell. É de chorar. Você pega a letra da música e você chora. Como se fossem as crianças cantando. Eles sobem em sua moto. Não, eu escuto o som de suas botas. Eles sobem em sua moto e vêm ao nosso encontro nos resgatar. Aí você volta para as nossas igrejas cheias de patifaria, briga de departamento, quem canta mais bonito que o outro, quem prega mais bonito que o outro. Brasília é uma igreja sem pastor, não precisa brigar por cargo na sua igreja. Brasília, como disse John Wesley, a minha paróquia é o mundo, a minha igreja é o mundo, tá aí. Brasília é uma igreja sem pastor, por que você está brigando na sua? Por cargo, status, posição, um crachá? No final do filme, Redenção, passa as cenas reais do pastor. E a última frase eu tatuei minha alma. Se você acha radical eu proteger crianças de forma armada, porque na ética, na guerra, a ética muda. Se o nazismo fosse hoje, botar uma bala na testa do Hitler seria cristão ou não? 6 milhões de judeus aniquilados. Parar o demônio incorporado na terra, era amor ou ódio? Na guerra, a ética é outra. Aí o pastor pergunta no final do filme: se você acha radical, me responda essa pergunta. Se um homem mau invadisse a sua casa, sequestrasse sua amada filha, seu amado filho, e um maluco de jaqueta, vestido de preto, em cima de uma motocicleta, prometesse devolver sua filha semana que vem, importaria a metodologia? Então pare de dizer que ministérios radicais são radicais. A radicalidade é necessária. Jesus é subversivo. Jesus é contra o status quo. Jesus é perturbador da paz. Entende? Quando está tudo normal, Jesus sacode as águas. Ai, como o pastor antes é polêmico. 12 pastor pedófilo. Na cadeia. Um deles, sabe onde foi? Moreno, Pernambuco. Nem eu sabia que existia. 8 meninas estupradas por um pastor da Assembleia de Deus lá. Elas me procuraram. Sabe o que o pastor disse a elas? Eu nunca vi pastor tatuado. O cara religioso, pedófilo religioso, velho.
Pastor não tem tatuagem. E eu duvido que um pastor de Brasília vai se importar. Aí eu disse, aperta o cinto que vai. Paguei hotel, paguei a passagem, tirei da minha esposa e dos meus filhos. Cheguei na cidade e fiz um barulho tão ensurdecedor que a promotoria se posicionou, nem chegou na mão do magistrado, nem precisou chegar no juiz, o promotor, cara, se você ver a peça, eu tenho até hoje a sentença, o promotor, jamais permitirei, enquanto eu viver, que alguém se vista das vestes sagradas de um pastor para poder fazer de uma criança uma vítima. E eu condeno a 25 anos de prisão. Moreno, Pernambuco. Se eu falasse que não é problema meu, ele estava violentando essas crianças até hoje. Mas porque eu aceitei o que me cabe, Jesus está invisível. Eu vi o problema, agora eu sou responsável pelo problema que eu vi. Eu vou lá resolver. Eu sou o punho mais perto. Eu sou o grito mais perto. Eu sou o megafone mais perto. É o novo tempo, igreja. Onde coisas assim precisam se tornar normais e corriqueiras. Sua influência fora do culto, sua influência fora das quatro paredes. É necessário igrejas fora da igreja, no pub, no café, na padaria, no meio-fio, na favela, no barraco da viúva. Se mova, é você. Você não prosperou e você não tem uma profissão à toa. Temos instrumentos revolucionários em nossas mãos. Somos psicólogos, médicos, psiquiatras, empreendedores, coaches, padeiros, donos de padaria, lavadores de carro, donos de lava-jato. Temos ferramentas em nossa mão e juntos, juntando essas ferramentas, teremos uma caixa de ferramentas e podemos solucionar quantos problemas se nós quisermos. Mas a gente quer ficar brincando de casinha, cantando a nossa música gospel aos domingos. E nada contra isso, entende? Mas e de segunda a sábado? Se eu sou compassivo, amoroso, santo, atento, missionário, só aos domingos, e os 6 dias? O que eu estou fazendo? Deixa eu falar um negócio, para eu encerrar de fato. Depois da crucificação de Jesus, o culto não acaba mais. Só na lei entrávamos na presença. A cruz do Calvário nos colocou na presença e não tem como sair mais dela. A partir de Jesus, estamos 24 horas em culto. Domingo, fecho o olho com os irmãos. Acabou o culto com os irmãos, eu abro o olho para adorar a Deus de olhos abertos. Segunda, todo problema de segunda a sábado é uma oportunidade de fazer Jesus conhecido, de fazer Jesus famoso. Porque você se importa, porque você me alimentou. Aí você fala, porque eu sou um cristão, eu sou o Cristo mais perto do seu problema. Se o apóstolo Paulo tivesse vivo em matéria entre nós, ele diria que 99% de nós estão desviados. Tem noção disso? A Receita Federal falou que em 2012 arrecadamos 22 bilhões no ano como igreja. Uma agência missionária disse que investimos só 100 milhões no social e nas missões. Paulo diria, vocês são inimigos da cruz. Naquele ano, a arrecadação da igreja superou 15 ministérios da Esplanada, juntos. 22 bilhões. Dá para revolucionar o mundo, sim ou não? Se quisermos. Mas a gente paga 50 mil para uma banda gospel e a gente não cuida da viúva da nossa paróquia ou do nosso bairro. A gente paga R$200 no ingresso para um showzinho gospel, mas a gente não entrega R$200 para o órfão. A gente não deixa R$200 num semáforo para uma criança que está lá. Ah, não estou explorando a criança, não é da sua conta, velho.
Eu fui para o aniversário do meu padrinho, no Insanos, Moreno, Goiânia, com a minha esposa. Saindo de lá, eu vi na visão periférica as crianças assim, ó, no semáforo. 11 da noite, velho, vendendo balinha. Pá, 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 pá. Quando eu parei, a minha esposa, olha ali à esquerda. Quando eu olhei, a mãe, 3 crianças. Aí ela fala, eu sabia que você ia dar a volta, eu sei, eu tô casado com um crente. Aí eu, primeiro retorno, retornei, parei a moto e ela rindo. Eu sei, eu tô casado com esse cara há 18 anos, ele não ia passar direto. Aí eu chego lá pra mãe, 11 horas, velho, não tá ali por diversão, gente. Aí eu falei, você tá vendendo o quê? Paçoca e balinha, amanhã é aniversário do meu filho, meu marido nos abandonou. E um guri de 10 anos, macho alfa, velho. Dá pra ver a postura do moleque, sabe? Falei, velho, que glória, mano. Que glória, velho. A única coisa boa de ser órfão é que você vira rato ligeiro, né, velho? Você não é gatinho de apartamento, você vira gato de rua ligeiro, velho. O moleque sem pai, ligeiro, velho. 10 anos de idade, firme, postura de sujeito homem. Falei, você tem quanto de paçoca aí? É bom de matemática? Falei pra ele, conta aí a paçoca e conta aí a balinha que tem. Ah, calculei aqui, tio, R$ 77. Vou levar tudo. Aí a mãe, R$ 77. A mãe chorando, virou pro moleque e disse, eu falei pra você, pra gente vir. Eu falei pra você que Deus ia fazer. Era sábado, o aniversário do guri, de 11 anos, domingo. Eu falei que Deus ia responder a nossa oração, ia mandar alguém aqui. E o moleque, ó. Aí eu falei, e o Pix? O moleque, firme. Falou o Pix, CPF da mãe. Pá, 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 pá. Falei, é bom de matemática, né? Sou. Fiz o Pix. E aí, mandei lá. Aí ele começou a chorar. Mandei R$ 1.000 para eles. 77 era a balinha. E o mais doido, eu não tinha grana naquele dia. É que eu fiz uma reserva na conta da minha cremosa. Falei, como que eu vou ajudar? Ixi, tem na conta da cremosa. Vamos mandar 1.000. Mandamos. Falei com o Moreno lá, divisão do Goiás, vou pagar uma bike pro moleque. No outro dia a mãe mandou, eu falei bem assim, qual o sonho do seu filho? Olha só, igreja, é simples. Não podemos e não temos a capacidade de transformar o mundo, mas podemos transformar a vida de alguém. Qual o sonho do seu filho? Ele não tem sonho, ele disse que o sonho dele é cuidar de mim. Como eu não vou cuidar desse guri, mano? Como eu vou dizer, ó Deus, faça alguma coisa por esse guri? Olha o padrão do guri, velho. Ele não tem sonho, o sonho dele é ser o marido emocional e financeiro da mãe, porque o pai foi um moleque. E mandou a foto dele, não quis bolo, não quis festa. Estamos aqui no Pesque Pague. Ele queria só pescar. Aí a foto do guri com a varinha aqui. Não dá para eu mudar Brasília, velho. Não dá para eu mudar Goiás. Mas eu posso mudar a vida desse moleque. E eu disse para a mãe que eu quero pagar o curso de inglês dele. E ela, por quê? Eu sou o Jesus mais perto do problema. Agora projeta esse moleque que quer fazer engenharia. Projeta ele para daqui a 15 anos. Sujeito homem, formado, empregado, trabalhando. E quando perguntarem para ele a fonte do sucesso dele, ele vai dizer, um homem de Deus, pastor todo tatuado, montado numa moto, 11 da noite, com a esposa dele em um semáforo. Ali foi a fonte da minha transformação. Vamos orar? Olha eu e minha esposa, vamos orar? O moleque, posturado na hora, vamos. Postura, cabeça baixa. Você não precisa de muito. Ei, cristão. Ei, cristã. Ei, motoclube cristão que está aqui. Você não precisa de muito. Você só precisa se importar. Você se importa? Um semáforo.
uma moto, um casal em cima dela, e uma mudança de destino. Mas eu poderia ter passado reto e orar. Deus abençoe aquelas crianças. Aí os anjos. Como? Está todo mundo orando e indo embora? Ninguém ora e para. Ninguém ora e resolve. Ninguém ora e põe a mão no bolso. Ninguém ora e diz, eis-me aqui. Envia-me a mim. Então o mundo não vai mudar se você não se importar. Por isso que eu tô tão... Velho do céu! Essa junção de malucos em nome de Cristo vai ser uma... Assim, ó, mata teu ego hoje. Porque se nós nos unirmos para a glória de Jesus, Brasília não vai ver uma perturbação social tão cabulosa. Se o orgulho não nos derrubar. Se a gente não querer ser o líder de alguma coisa, que é o vício do pastor. Olha como pastor, eu falo como pastor, é uma raça bestalhada. Bolsonaro fez o milagre que Jesus nunca fez, unir pastores. Jesus fala, vamos unir os pastores para uma obra social na estrutural. Que dia você viu uma marcha para Jesus na estrutural? Nunca. Agora o Bolsonaro, eu quero todos os pastores sábado de manhã em tal lugar. Eu mesmo fui no almoço da posse dele, 150 pastores, eu estava lá. Hein? Que baita milagre. O presidente une os pastores, Jesus não. Eu tenho que me envergonhar. Então, se nos unirmos, vencermos o ego, meu Deus, velho. Pega o médico de um motoclube, o psiquiatra do outro, o empresário do outro, o pedreiro do outro, o engenheiro do outro, o arquiteto do outro, e a gente resolve toda a santa treta que tiver. É a reforma da casa da viúva? Temos, vamos. É a terapia de um autista? Bora. É a ideação suicida de um policial? Eis-me aqui. É a ressocialização de um criminoso? Simbora. O empresário que eu sentei hoje dizendo, eu banco. Quer recuperar bandido? Eu vou bancar. É só querer. Não espiritualize a responsabilidade que é sua. Você viu o problema? A responsabilidade é sua. Não deixe João sem braço. Não queira orar dizendo que não viu. Você viu. Agora é sua responsabilidade resolver. Olha o que o radicalismo conservador fez. Colocou todos os homossexuais longe de nós como se fossem leprosos. E hoje a gente quer ganhar o debate político contra um homossexual e sem querer amá-los. Não tem como você doutrinar o que o seu amor não converteu. Primeiro você respeita, primeiro você aproxima, primeiro você se conecta, depois você converte, depois você discipula, depois você doutrina. Então você quer doutrinar a vida de quem você nunca amou. Então hoje você quer problemas longe de você. E qual é o lugar do homossexual? Assim como qualquer outro, o lugar de todo mundo é na arca. E lá a pregação bíblica do evangelho vai separando ovelhas de bodes. Então por que você está fugindo de problemas? Porque você quer o gay longe da sua vida? Porque você quer o gay longe da sua igreja? Vamos orar? Aleluia! Curva sua cabeça, deixa eu fazer uma breve oração com você.